Irmãos, a lição de hoje é a lição de número 3. Hoje é 17 de outubro de 2021. O tema de hoje é a conversão de Saulo de Tarso. É o tema da nossa aula para o dia de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre conversão. Amém? Quem tem aí a revista, como diz, né, não abre a revista, mas liga a tua revista. Quem não tem a revista aí para abrir, para ligar, o texto que nós vamos meditar, a aula de hoje, ela está baseada em Atos, capítulo 9, que é ali a primeira referência da conversão de Saulo, tá? Então é o tema aí da nossa aula de hoje. Cadê a nossa leitura? Vamos lá? Vamos fazer aquela leitura acompanhando aí a aula. Vamos. Vou fazer o seguinte: Atos capítulo 1, do versículo. Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Vamos fazer uma leitura responsiva? Assim, eu vou ler o primeiro, os irmãos leem o segundo, até o versículo 9. Tá? Então a gente vai fazer essa dinâmica aí dessa leitura aí nesta manhã. Então fica aí ligado, eu vou ler o primeiro, os irmãos que estão aí com a referência de Atos capítulo 9, vocês vão ler juntos o segundo versículo e assim sucessivamente até o versículo 9. Tá todo mundo ok? Vamos lá? E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguém daquela senha, que homens e mulheres conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caminho inteiro ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo ao cômodo, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-se pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Amém? Está aqui o tema de hoje da nossa aula, para nós estarmos meditando, é a conversão de Saulo de Tarso. A verdade prática diz assim, e é uma frase muito verdadeira: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Vou ler de novo, A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Irmãos, isso aqui é tema para um dia de palestra, porque é muito importante esse tema. Por que é importante? Porque não existe cristianismo sem conversão, irmãos. Não existe cristianismo sem arrependimento. Não existe cristianismo sem mudança de atitude. E mudança de atitude necessariamente passa pela mudança de pensamento,
pela mudança de vontade e pela ação da pessoa. Então, o arrependimento ou a conversão, ela envolve aspectos da vida que são fundamentais, que é sentimento, pensamento, vontades, desejos, tudo isso, e atitudes, obviamente, que são práticas, que coisas que vão atingir necessariamente a conduta da pessoa a partir do momento que ela aceita Jesus. Mas a base aqui da nossa aula de hoje é a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e os irmãos podem aí participar da aula, amém? Às vezes eu falo assim muito alto, mas o irmão pode participar, amém? Ajuda aí, a participação de vocês ajuda. Falando um pouquinho da aula passada, né? Paulo, ele era fariseu e ele diz que ele excedia em judaísmo com relação aos da sua idade. Segundo a tradição, Paulo, ele se converteu aos 28 anos de idade. Ele estudou dos 18 aos 28 anos, porque a partir dos 30 anos, o homem ele já poderia participar do ofício farisaico. Então ali Paulo, quando ele já estava se preparando para ter a sua ação já dentro do farisaísmo, e ele era muito zeloso da lei, porque a gente falou aqui na semana passada que os fariseus, essa parte religiosa, né, de Israel ali dos fariseus, eles eram muito aplicados com a questão dos costumes, prático da lei. Eles eram muito severos com relação aos costumes que a lei criava, mas que eles davam uma interpretação muito tradicional, muito radical com relação à prática da lei. Então, Paulo ele diz que ele excedia na tradição do farisaísmo, ou seja, ele era muito rigoroso e ele, na linguagem popular, ele partia para dentro mesmo, para brigar, para levar pessoas presas, para matar pessoas, para consentir na morte de pessoas. E é interessante a gente abrir aqui um pouquinho o leque, em Atos capítulo 22, onde fala da defesa de Paulo, versículo 3 do capítulo 22 de Atos 22, a partir do versículo 3, Paulo disse assim, Paulo está fazendo a sua defesa. Ele diz assim, quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, né, na cidade de Jerusalém, e nesta cidade está se referindo ao lugar que ele estava agora no momento, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho, até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno,
a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e sejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Até aqui. Aqui Paulo está dando um relato, um testemunho da sua conversão, do que aconteceu com ele lá em Atos capítulo 9. Paulo, ele está indo para Damasco, e no caminho, olha o testemunho de conversão de Paulo. No caminho para Damasco, Jesus entrou no caminho de Paulo. Aqui bate até uma reflexão, irmãos. Se alguém tiver com sono aí, fica em pé, levanta um pouquinho, dá um tapa na testa, tá? Para não dormir, é normal. Muitas das vezes na nossa vida, a gente cria como que eu vou dizer? Às vezes a gente cria um caminho para a gente seguir, né? A gente tem o nosso caminho. Só que, meu irmão, a conversão acontece exatamente aí nessa questão aí. Quando Jesus entra no teu caminho e muda a tua rota. Dá para entender? Quando Jesus entra no teu caminho e muda a tua rota. Por quê? Conversão. Vamos usar aqui o exemplo, né, da estrada. Conversão é você fazer a volta tudo de novo. Vou fazer uma conversão, à esquerda, à direita, você volta tudo aquilo que você percorreu. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa seguiu, chega lá na frente, ele vê que ele seguiu no caminho errado. Ele faz uma conversão. Puxa vida, andei não sei quantos tempos no caminho errado. Aí, no sentido aqui, usando a metáfora de uma estrada, o que a pessoa faz? Poxa, andei no caminho errado. Faz o quê? Uma conversão. Só volta. Então, conversão é voltar, é ter o entendimento daquilo tudo que foi feito. A pessoa estava no caminho errado. E baseado aqui dentro do exemplo de Paulo, que é a conversão, é quando Cristo entra no teu caminho e muda a tua rota. A pessoa estava indo para um caminho e lá na frente ele tem um encontro com Jesus. Irmãos, toda conversão, ela necessariamente vai passar pelo encontro com Jesus. A conversão é o encontro verdadeiro que a pessoa tem com Jesus. Por quê? Vale aqui uma expressão, eu quero aqui abrir um parênteses aqui. Nesse texto, Paulo, ele estava indo para Damasco, só que naquele dia, Jesus tinha marcado um encontro com ele. E aí vale uma questão interessante, irmãos, para a gente analisar aqui dentro dessa questão. Tudo que a gente puder fazer para que alguém conheça Jesus, a gente deve fazer. Para que a pessoa conheça Jesus. Tudo que a gente puder fazer, Paulo mesmo diz, eu fiz de tudo para que as pessoas tivessem o conhecimento da salvação. Mas tudo deve levar a pessoa para conhecer a Cristo.
Porque se tudo que a gente fizer não levar a pessoa a conhecer a Cristo, será inútil. Porque a conversão é o conhecimento da verdade que é Cristo. Então, se tudo que você fizer, ou se o que eu fizer, se o que você faz for para levar alguém a conhecer a Cristo, é isso que a gente deve fazer. Agora, se o que a gente faz for somente para criar uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, um entretenimento, uma distração, só para ser um ambiente festivo, de alegria, tem uma palavra de Charles Spurgeon. Ele diz assim, não vá. Eu até coloquei isso um tempo atrás lá no grupo lá da igreja. Não vá onde tem um bom louvor, grandes palestras e lindas arquiteturas. Vá onde o evangelho é pregado. Você vê a palavra de Charles Spurgeon. Não vá onde tem um bom louvor, grandes palestras e linda arquitetura. Vá onde o evangelho é pregado. Olha a palavra de Charles Spurgeon. E olha que Charles Spurgeon não viveu no nosso tempo. Mas olha a visão desse homem. Ele nem tinha ideia do que a gente vive no século 21. Porque hoje a questão da pregação do evangelho, claro, irmãos, claro que é bom você ouvir um bom louvor, um instrumento bem tocado, um som de qualidade, claro que isso ajuda, mas ajuda demais. Mas se isso for a causa principal, o evangelho está perdido. Por que está perdido? Porque tem lugares que não tem nada disso, que não tem um bom louvor, que não tem um bom som. Porque se for assim, você estará excluindo as pessoas que pregam na rua, as pessoas que pregam, os africanos que a gente vê na internet, lá debaixo de árvores, pregando o evangelho. Ali não estaria a igreja verdadeira? Ali não estaria o evangelho verdadeiro? Obviamente que sim, eles não têm uma caixinha de som dessa menor que tem. Posso falar? Pode. Não, eu vou falar sobre o estudo. Tem que ter um certo cuidado também, porque eu já vi muitos evangelhos que sabem a Bíblia de canto a canto. E eles usam o termo e falam que deu um coro de Bíblia na pessoa. Às vezes a pessoa nem é evangélica e sabe que deu um coro de Bíblia. Eu acho que isso aí não está meio fora do contexto, porque em vez de eles atraírem para eles irritam a pessoa com aquele ar de sabedoria. Já vi muito disso. Né? Isso eu estou falando da África, eu também vejo vários vídeos, os meninos com a sua opinião tudo rasgadinho, cantando hino. Mas eu acho muito interessante. Então, mas é porque assim, se a gente for colocar, claro, é o que eu digo para os irmãos, se a gente puder fazer o melhor, que a gente faça. Mas uma coisa é o que é básico e uma coisa é o que é secundário. Você não pode dar valor de segundo plano àquilo que é em primeiro. A gente não pode inverter o valor das coisas. Se a gente tiver tudo do bom, poder ter tudo de perfeito, a gente pode ter, mas isso não pode substituir a essência. Qual é a essência? É a palavra de Deus, não é verdade? Por quê? Tem muitos lugares que tem tudo muito perfeito e se prega o evangelho verdadeiro. E você pode não ter um ambiente que não tem nada de bom e do melhor e que também não prega o evangelho, né? Então a pregação do evangelho não está condicionada a isso. Agora a questão é a seguinte, que a nossa visão, nosso foco deve se estar em pregar o evangelho, porque, irmãos, na verdade o que vai mudar a vida da pessoa é o evangelho e nada mais. O que eu digo é o seguinte, a pessoa pode ser atraída por um bom louvor, por uma boa palavra, por um bom ambiente, claro que pode,
Mas quando chegar lá, se não tiver a palavra que muda a vida da pessoa, não vai adiantar nada. Tá entendendo a questão do que eu estou dizendo aqui? Mas desculpa, já falou que o diabo também conhece a Bíblia. Aham. Tem muita gente que conhece a Bíblia e não é convertido. Ele não anda segundo a palavra de Deus. Ele conhece a Bíblia, mas ele não anda segundo a vontade de Deus. Assim. Conhece pessoas. Você conhece pessoas? Eu conheço. Muita, né? Nós, né? Conhecemos, né? Porque, gente, conhecer a Bíblia no sentido de escritura é só ler, né? É só ler, conhecer a Bíblia no sentido de saber onde está escrito, saber. É só a pessoa ler, ou seja, e isso não está restrito a quem é protestante ou não, né? A importância de ter o estudo, da pessoa aprender a palavra, é lá fora no evangelismo. Porque tem muita gente que conhece a palavra, assim, de ouvir, e a hora que a gente vai falar de Jesus para eles falam, aonde que está isso na palavra assim, explica ela direitinho. Se a gente só aprender a cantar louvor e outras coisas, como é que a gente vai falar? É isso que eu falo, é importante de ler a Bíblia, de ter a Bíblia e de aprender para mim. É fundamental. Então, aí vamos pegar assim, um ponto lá do que a Lina falou e a gente fechar nessa questão que você pôs aqui. Aí você entra na questão, se quem não serve a Deus conhece a Escritura, ou conhece a Bíblia, quanto mais nós, né? Porque imagina alguém que não é, vamos dizer assim, que não é evangélico, não é protestante. Se a pessoa chega para mim, me dá uma coça, me dá um banho de Bíblia, eu vou ficar envergonhado. Poxa, o cara não é nem crente e está me colocando no bolso. Porque no sentido de conhecer, é como se fosse assim, vamos dizer assim, a Bíblia é a tua ferramenta de trabalho. Você tem a tua ferramenta de trabalho, cada profissional tem a sua ferramenta. Você é habilitado na sua ferramenta, não é verdade? Assim é a Bíblia sagrada para nós. A gente tem que ser habilitado nela, porque outras pessoas lá de fora, elas vão, muitas pessoas, algumas, vou dizer algumas pessoas vão estudar a Bíblia só para te confrontar. Você está entendendo? Tem pessoas que vão ler a Bíblia só para te confrontar, para brigar com você. Outra questão, tem pessoas que ler a Bíblia, eu sempre digo isso, irmãos, eu falei isso para uma pessoa uma vez. Uma pessoa me disse assim uma vez, eu não vou para a igreja mais não, porque os crentes não têm amor, as igrejas hoje não têm amor. Aí eu disse para ele, você é da igreja? Ele disse, eu sou. Eu falei, então ama. Então ama as pessoas, você não é daí. Eu falei para ele assim, se a Bíblia, ele falou, Jesus, a Bíblia ensina a amar e as igrejas não amam. Eu falei, então ama, rapaz, faz. Eu falei assim, a Bíblia é um espelho, você não pode olhar para a Bíblia como se fosse um retrovisor, olhando para trás, você tem que olhar como espelho. Olha, se você olhar no espelho, você vai ver quem? Você vai ver outro? Você vai ver você. Eu falei, a Bíblia é como um espelho, você tem que se ver. Se a Bíblia, na verdade tinha que ler assim, Jairo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sempre que a gente lê, tem que ter, quando a Bíblia diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, toda vez que eu ler, eu devo ler assim, Jairo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque eu tenho que ler me vendo. Porque as pessoas lêem sempre vendo o outro, né? Em regra, digo assim, a pessoa sempre lê, poxa, o cara não ama as pessoas, aquela igreja não ama, aquele irmão não ama. Mas eu tenho que ler assim, Jairo, ama o teu próximo. Mas deixa eu te contar uma história, eu sei que rapidinho. Eu tinha uma hora de almoço quando eu trabalhava, e eu gostava de ler a Bíblia no meu horário de almoço, que eu costumava ler o almoço, almoçar, e ficar lá lendo a Bíblia, né? Aí uma certa patroa minha chegou perto de mim e falou, por que você não dá uma dormidinha, não descansa enquanto você está? Aí eu falei, porque eu tô vendo as coisas aqui, tô lendo as coisas, tô aprendendo mais. Mas isso aí é fácil de ler, eu já li 500 vezes, já é tudo a mesma coisa, só um livro. Aí eu virei para ela e falei assim, mas eu leio de forma diferente. Quando eu estou lendo, eu não estou lendo a Bíblia, eu estou conversando com Deus, eu vou na dimensão celestial. Aí ela falou assim, mesmo? Você tem certeza disso? Você não é normal mesmo, não? Eu falei assim, não, eu não sou normal. Jesus falou que se quiser, ele não é normal.
Tá vendo? Aí que tá. Aí que tá. Tem gente que lê, mas tem que experimentar outra coisa diferente. O sentimento, a visão que a gente tem diferente. Ela falou que deu 500 vezes. E não mudou nada na vida dela. Na nossa reunião que a gente tinha lá, o rapaz, ele era entendido da Bíblia. O que eu estou dizendo não é um ano para estudar. Tanto é que eu quero aprender um pouco da Bíblia, que eu não entendo Bíblia. Mas eu quero entender um pouco. Mas o rapaz, ele usava muitos termos de saber para chatear as pessoas. Tinha um senhor de 92 anos na reunião e não sabe ler. Ele é um alfabeto de tudo. E ele batendo nas pessoas que tem que saber, que está longe. Ela levantou e falou para ele: meu filho, eu não sei letrar, mas meu joelho, o chão, Deus me ouve. Eita! Ela levantou. É mesmo? Então, aí você vê uma questão. Por exemplo, a pessoa que lê a palavra de Deus, é aquilo que eu digo, tem gente que sempre lê para o outro, ele nunca lê para ele. Porque isso é uma forma de arrogância, né? É uma forma de arrogância. E a própria palavra de Deus vai ensinar o cara a não ser assim, né? Jesus falou, Paulo disse assim, para a gente responder com mansidão todas as pessoas que perguntaram a respeito da nossa fé. E outra, a nossa palavra, Paulo disse, seja sempre agradável, temperada com sal. Pra gente, ou seja, gente, essa questão, por quê? Aí entra outra questão. A Bíblia ensina a gente não só ler, mas ensina a gente também a meditar. Tem uma questão muito... Porque a meditação é você pegar o texto, você ler e parar e pensar nele. Porque ler, você lê tudo. Por exemplo, um jornal, você lê, mas você não para meditar na leitura de um jornal. Às vezes sim, mas em regra não. Mas o que é meditar? É você trazer aquilo ali para a tua vida. Na verdade, a Bíblia ensina muito a gente meditar na palavra de Deus. O que é meditar? Meditar é uma coisa que você lê e às vezes que você ouve. Às vezes você escuta uma mensagem, por exemplo, uma pregação no domingo. Às vezes acontece de ter uma pregação muito boa no domingo. Aí você carrega aquela palavra para você. Aí durante a semana você fica com aquela palavra na tua mente, no teu trabalho. Isso comigo já aconteceu várias vezes. De eu ficar segunda-feira com aquela mensagem de domingo na minha mente. E aquilo ali é como se fosse um alimento para você. Isso é uma meditação. E eu falei para ele, eu nem perdi esse segundo para você escutar a Bíblia de manhã. É mesmo? Aí que ela não entendeu. Na verdade, se você também perdeu esse segundo aqui. Aí que ela não entendeu mesmo, né? Ela falou, rapaz, que mulher você está trabalhando na minha casa? Não, pode falar, pode participar, gente. Pode falar. Hoje a questão e amanhã pode não estar. Esse é o problema. Ela deve ter pensado, meu Deus, será que é uma pessoa mesmo que está aqui? Não é uma pessoa que não conhece a palavra de Deus? Porque essa linguagem é nossa, né? O mundo, as pessoas escutam uma palavra dessa, as pessoas já ficam preocupadas. Gente, que povo... Mas por que, gente? Porque a palavra de Deus ela faz diferença na nossa vida. Mas aí, fechando aqui no que o Adailton falou, se você não conhecer a palavra de Deus, quando alguém te falar alguma coisa, a gente pode ficar perdido naquilo que é o nosso mundo, né? Porque, gente, a Bíblia sempre nos ensinou a gente meditar na palavra de Deus dia e noite, para você ter cuidado com a palavra. Ou seja, essa coisa da leitura da palavra, da meditação na palavra, de ler a palavra de Deus, deve ser um cuidado nosso. A gente não pode abrir mão disso. Hoje as pessoas pegam muito isso, né? Que as pessoas querem ir para a igreja e o que o pastor falar lá e vai ser isso, e às vezes faz quem conhece a palavra de Deus, quem conhece sabe quando a pessoa está enrolando ou está te dando água com açúcar para beber, né? Uma pessoa até falou para a gente ontem, eu fui em determinado lugar, muito água com açúcar. Falei, então, porque você conhece e sabe do que é o certo e o que não é. Então, gente, isso faz a gente até ser cauteloso com as coisas, ser prudente com as coisas e saber a diferença do certo para o errado. Então, essa questão é muito importante.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos continuar aqui. Então Saulo, ele está indo para Damasco e no meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Aquilo que a gente está falando aqui. Gente, a conversão é um encontro verdadeiro com Cristo. Aí eu já vou entrar aqui direto nessa questão. Se a pessoa diz que aceitou, eu aceitei Jesus, e a vida da pessoa é a mesma, ela não aceitou Jesus. Mas agora eu vou falar. Sim. Antes dele ir para Damasco, a hora que ele estava batendo lá batendo, matando. Pegavam para ele e falavam que conhecia Jesus, que não tinha problema, não podia morrer por ele, porque ele foi e prepararia um lugar para nós. Ele falava isso? Jesus. E aquilo deve estar na mente de Paulo pensando assim, mas quem é isso? Por que será? O que está acontecendo? Não, gente, a escola é para falar, a escola é para falar. É isso. Aham. Eu imagino que na mente dele, ele deve ter pegado aquelas palavras e ficar mentalizando assim. Mas por que essa gente faz isso tudo só por causa disso? Assim, isso tem um sentido. Por isso que é bom os irmãos falar, que ajuda a gente. Isso que a Lina está falando, alguns comentaristas colocam que quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Paulo estava ali, na morte de Estevão. E até o comentarista mesmo da revista, ele comenta que na morte de Estevão, a morte de Estevão ficou na mente de Paulo. Por quê? Porque com a morte de Estevão, Paulo ele teve o primeiro contato com os cristãos ali. Por quê? Porque Estevão morreu apedrejado e ainda pedindo a Deus para perdoar as pessoas que estavam apedrejando ele. E ainda estava vendo o céu aberto e Jesus em pé recebendo ele. E Paulo está ali. Foi a primeira experiência que Paulo teve vamos dizer assim, uma experiência exterior que Paulo teve foi ali. Então algum comentarista até diz que ali foi o primeiro contato forte na vida de Paulo, que aquilo ali ficou no coração dele, que ele não conseguiu. Por que algum comentarista fala isso? Porque quando Paulo ele vai fazer a sua defesa, também lá em Atos 26, ele menciona esse fato de Estevão. Ou seja, aquele fato de Estevão ficou sim na mente dele. Por quê? Ele é um cara radical na defesa dos seus princípios, e quando eles vão matar Estevão também é um cara que está ali muito firme, e que não abre mão da sua fé, que está morrendo dando glória a Deus, e aquilo ali mexe com ele, né? Isso mexe com ele, de alguma forma isso influenciou no coração e na mente de Paulo. E quando isso que a Bíblia diz, que aquele momento ali de Estevão efervesceu mais a perseguição. Gente, aquilo ali é como se fosse assim o início de uma, como que eu vou dizer, de um conflito, de uma guerra, que se levantou mesmo, que o sangue começou a ferver no corpo, né? De Paulo, que aí ele começou a entrar nas casas e levar preso, arrastar e matava pessoas, ao ponto de, ele falou, não, eu vou pegar pessoas que estão fora agora de Jerusalém. E quando ele estava chegando em Damasco, Jesus entrou no caminho dele e mudou a vida dele. Agora, é interessante que Paulo teve uma conversão. Naquele momento a gente já vê que Paulo ele já tem um contato com Cristo. Porque quando ele escuta a voz, ele vê a claridade, que ele diz que era quase ao meio-dia, e a claridade era mais forte que a claridade do sol. Gente, é interessante, olha o que Deus faz. Gente, tem tanta coisa assim, muito detalhezinho nessas coisas, para a gente falar aqui que é muito importante. Por que Jesus apareceu para Paulo quase ao meio-dia? Olha só,
Porque se Jesus aparece para Paulo à noite, qualquer claridade já ia chamar atenção. Mas Jesus apareceu para Paulo quase ao meio-dia, o sol na sua capacidade, e a claridade da luz da presença de Deus foi tão forte que derrubou Paulo do cavalo. Ou seja, irmãos, a presença de Deus é mais forte, a presença de Jesus é mais forte do que a claridade do sol, ao ponto de Paulo cair, e ele caiu cego. E ali ele escutou a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, aqui há uma coisa muito séria. Paulo estava perseguindo os cristãos, e quando Jesus falou com Paulo, disse assim: Paulo, por que você persegue os cristãos? Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: Paulo, por que você me persegue? Gente, isso é tremendo. Jesus falou: Saulo, por que você me persegue? Caramba! Aí Paulo disse assim: quem é, Senhor? Aí Jesus disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmãos, a igreja de Deus é algo muito sublime. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, ela é tão preciosa que muitas das vezes, e é algo muito sério para a gente pensar, tem muitas questões, às vezes, de perseguição, e isso a gente deve ter muito cuidado. Será que a gente não está... Ou alguém, será que a pessoa... Às vezes a pessoa acha que está perseguindo uma pessoa. Tem gente que vai fazer alguma coisa achando que vai tocar em você. Mas quando se refere à igreja, meu irmão, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. A igreja não é do homem. Quando a igreja vive o evangelho verdadeiro, qualquer ação contra a igreja é uma ação contra Cristo. Agora, existe uma questão muito séria para a gente até trazer para os nossos dias, porque hoje existem tantas coisas e que a gente deve ter, claro, muito cuidado. Mas essa questão da igreja, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, Paulo ele estava achando que ele estava perseguindo os cristãos, mas ele estava, na verdade, indo atrás do próprio Cristo. É verdade. É assim, uma observação, né? Que quando a morte de Estevão ali, quando a ilha de Paulo assim, entrou, ainda caíra brava de matar os cristãos ali, ele já pede carta para ele lá perseguir, né? Os cristãos em outros lugares. E quando Jesus apresenta para ele dá aquele carrancudo ainda. Mas ele já tem um detalhe aí, ele já trata Jesus como Senhor. É verdade. Né? Quem é você? Quem é tu, Senhor? Né? Quem é Senhor? Ele já vai Jesus com respeito, né? Aquele homem carrancudo já... E já tem uma postura diferente. Primeira coisa, é bom você falar isso aí, que quando a pessoa aceita Jesus, primeira coisa, essa coisa do cara dizer: eu aceitei Jesus, mas o comportamento é o mesmo. Tem gente que aceitei Jesus, mas eu sou brabo, se entrar na minha eu pego, né? Tem gente até que brinca assim: eu converti, mas meu braço não converteu, ou a minha língua não converteu, a minha boca não converteu, se entrar na minha eu ainda bato, eu ainda brigo, eu ainda dou tiro, eu ainda xingo, Gente, não é conversão. Ou seja, você falou uma coisa interessante. Paulo, ele era um cara extremamente, vamos dizer, soberbo, arrogante, baseado na sua prepotência daquilo que ele era no passado. O primeiro encontro de Paulo com Jesus já mudou a vida dele. Isso a gente chama de santificação posicional. O que é isso? O primeiro encontro que a pessoa já tem com Jesus, a vida dela muda. Gente, é assim, uma pessoa que... O cara era do mundo, ele aceitou Jesus, aí ele chega no trabalho na segunda-feira, ele era um cara fanfarrão, bagunceiro, contador de piada de maldade, de besteira. Aí chega no trabalho e já fica assim meio quieto. Alguém: você está doente? Você está passando mal? Não, nada não.
Aí no outro dia o cara não conta mais piada indecente, não fica de história de conversa fiada. E as pessoas falam, o que está acontecendo com essa pessoa? Porque naquele dia que a pessoa aceitou Jesus, ela teve uma santificação posicional. O que significa isso? O primeiro encontro que a pessoa tem com Jesus, a vida da pessoa já sofre uma mudança. Mas ali foi preciso de quê? Deus cegou ele, e mandou ele para o profeta limpar as vistas dele. Então ali é como se fosse enfermidade, porque os olhos dele estão fechados. Deus fechou os olhos dele ali, ele já experimentou o poder de Deus. Jesus Cristo já cegou ele, mano, e já guiou ele para um profeta para ser curado. Isso. Aos olhos assim dos homens, olhando assim, ele não ia ver mais. Então ele teve um milagre na vida dele. Foi o primeiro. Antes dele seguir a rota dele. Às vezes tem gente que é assim também. É necessário alguma coisa muito forte acontecer com ele para ele ter realmente. É verdade. Quem é Deus? Aquilo que eu falei aqui, assim, dependendo da vida da pessoa, vai acontecer alguma coisa muito forte na vida da pessoa para que a pessoa vá a Cristo. Mas uma coisa é verdade, irmãos. Vamos lá, vamos botar agora, como diz o outro, botar o pingo nos is. A gente hoje está pregando um evangelho que não muda a vida de ninguém e que evangelho que não pede renúncia de nada. Não, você vem, você aceita. O que é aceitar Jesus? É o termo que a gente usa. É ir para a igreja e ficar lá do mesmo jeito que estava. A pessoa chega. Fala aí, Carolina. Tinha que ser o contrário. Jesus que tinha que aceitar a gente. Tem, assim, a gente usa até um termo que na verdade é o correto, né? Porque Paulo, foi Jesus que teve um encontro com Paulo, né? Mas o termo assim, correto, deveria até ser o oposto, né? É Jesus que é Jesus que aceita a gente. E foi Jesus que foi o encontro de Paulo. Qual é a posição do ser humano na questão da salvação? A gente aceita o plano de Deus, mas é Ele que oferece para nós. A nossa ação no plano da salvação é aceitar o plano de Deus, mas é Ele que nos aceita primeiro, né? Mas o que acontece? A questão aqui da conversão de Paulo, que o tema é a conversão de Paulo. Então vamos fechar essa meia hora dentro aqui da conversão de Paulo, trazendo para o dia de hoje. O que aconteceu com Paulo? Primeiro, ele caiu do cavalo, ele ficou cego e ele perguntou, Senhor, o que eu vou fazer? Né? Ele perguntou, Senhor, o que eu vou fazer? O que isso significa? Que a vida da pessoa que aceita Jesus, a vida dela é dirigida por Cristo. Senhor, o que eu vou fazer? Jesus, entra na cidade e lá já tem um discípulo vai te encontrar, vai orar por você e tal. Assim, a questão que eu quero dizer é a seguinte: ele já cai do seu cavalo no sentido também de humilhação. Tem pessoas que aceitam Jesus, mas a pessoa continua carregando aquela coisa de arrogância, de soberba, de prepotência, de é mais do que o outro, que se acha o melhor do que todo mundo. Gente, que evangelho é esse que não muda a vida da pessoa? Outra coisa, Paulo quando ele diz o que eu devo fazer, primeiro, outra coisa também que eu quero dizer para os irmãos, evangelho que não muda a vida da pessoa, irmãos, que evangelho é esse? Mensagem que se prega, que a pessoa se sente mais vontade de continuar na vida de pecado do que de mudar de vida. Isso não é conversão. Outra coisa, vou falando. Conversão, meu irmão, é arrependimento do passado. Essa coisa da pessoa ter prazer de contar a história do passado. Tem coisa que não deve nem ser lembrado. Tem coisa que não deve nem ser falado. Paulo mesmo disse, tem coisa que só de mencionar é torpe, tem coisa que não é nem para mencionar, acabou. Mas tem pessoas que ficam a vida toda ali, mas, irmão, se fosse o meu tempo, naquele tempo, naquele tempo eu não perdi a oportunidade. Então, meu irmão, o velho homem ainda não está morto, ele está meio vivo, meio morto. Qualquer coisa ressuscita o velho homem, então tem que matar o velho homem.
A vida passada tem que morrer. É carregador de defunto. Hã? Fica carregando defunto toda a vida. Então, fica carregando aquele passado, que resgatando. Tem pessoas que ficam, irmãos, ó, vocês me estão vendo aqui hoje? Mas tempo atrás, meu irmão, as pessoas falavam do meu nome na rua, o povo já tremia. O negócio comigo não era fácil. A pessoa parece que tem prazer da vida que vivia. O que acontece? O Evangelho de Cristo é mudança de vida, conversão é mudança. O que acontece? As pessoas vão chegando, vão entrando na igreja, e se a gente não tiver cuidado, a palavra de Cristo, a palavra que a gente deixa de pregar, ou a mensagem que a gente vai pregar, isso vai influir na vida das pessoas. Isso vai ser baseado, qual é a intenção que a gente tem? De que as pessoas escutem a palavra de verdade, que muda as suas vidas, ou uma palavra que vai agradar as pessoas? Irmãos, a palavra de Deus, claro, a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma, mas a intenção, que eu sempre digo aqui, a palavra de Deus é mudar a nossa vida. Como a Lina mencionou ali, Paulo teve um encontro radical com Cristo, meu irmão. Não foi brincadeira, não. O primeiro encontro de Paulo com Cristo tocou profundo na vida dele. Não teve esse negócio, essa brincadeira, não foi brincadeira, não. O encontro de Paulo com Cristo foi um encontro radical, que mudou a vida dele. Aí a gente diz assim, meu irmão, qual o primeiro encontro com Cristo? Não sei, eu estou aqui, mas eu não sei nem porque eu estou aqui. Tem que ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque o encontro com Cristo muda a vida da pessoa. Tem pessoas que acham que só dela estar ali na igreja, vamos fazer uma multidão, vamos chamar todo mundo, meu irmão, é uma boa maneira de chamar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, mas se a palavra de Deus não confrontar, meu irmão, tem a hora do confronto, não adianta. E uma coisa que eu vou dizer aqui para os irmãos, a palavra de Deus nos ensina a sermos crentes maduro e enraizado. O que é crente que tem raiz? É como Paulo, meu irmão, depois que você tem um encontro com Cristo, por isso que eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo essa questão aqui. Não, é a Carolina. Depois do encontro com Cristo, a vida da pessoa não é mais a mesma, não tem como. Você vê Paulo, vamos lá, pega o exemplo de Paulo. Meu irmão, depois que Paulo ele teve aquele encontro com Cristo, a vida do cara mudou. Não teve, olha o termo que eu vou usar aqui. Aceitar a Cristo é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Não adianta a pessoa tentar dar um jeito para lá, um jeito para cá. É um caminho sem volta. Por quê? Porque conheceu a Cristo e sabe que o caminho é Cristo e que não tem outro caminho. Por que eu digo que é um caminho sem volta? Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho. Eu estou dizendo, irmãos, na questão de conhecer a palavra, como a gente está dizendo aqui. Tem pessoas que conhecem o que está escrito, mas não conhecem como vida para viver, como prática para viver. Você que está aqui, você sabe que a tua vida é um caminho sem volta. Verdade ou não, irmão? Porque você sabe que Jesus é o caminho. Então, se você está nesse caminho, você vai voltar por onde? Tem para onde seguir? Não tem outro caminho, não tem jeito. Conhecer o caminho, não tem como voltar. Se quiser voltar, vai pegar atalho, porque não tem volta. Porque depois que conhece a Cristo, que conhece a palavra de Deus, não tem mais para onde voltar. Essa é a conversão. É uma mudança radical de vida. É uma mudança completa de vida. Às vezes a gente, até na questão de pregação da palavra, às vezes a gente fica até com um pouquinho mais de cuidado. Não, vou tentar pregar de uma maneira que a pessoa... Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Escuta o que eu vou dizer aqui, Se a palavra de Jesus não aborrecer alguém no sentido do pecado, eu não estou dizendo a gente falar para aborrecer a pessoa, não. Estou dizendo aborrecer o pecado da pessoa.
Se a palavra que você prega não aborrecer o pecado da pessoa, meu irmão, essa palavra está alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus, ela vai contrariar o pecado do homem. Pode ter certeza disso. A palavra de Deus vai, de alguma maneira, tem hora que ela vai me pegar. Jesus Jesus disse assim: Pedro, tu me ama? Pedro disse: eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta minhas ovelhas. Jesus falou: Pedro, tu me ama? Aí, Senhor, eu te amo. Jesus: então apacenta minhas ovelhas. Jesus disse assim: Pedro, tu me ama? Aí Jesus 3 vezes: tu me ama, Pedro? Aí, eu te amo, Senhor. Jesus: tu me ama, Pedro? Eu te amo. Tu me ama, Pedro? Aí Pedro disse: Senhor, tu sabes. Por que, gente? Porque não tem essa coisa da gente ter a palavra de Deus só para massagear aqui, ó. A pessoa, ó, Adailton, o cara tá no pecado e a gente tá lá: meu irmão, Deus te abençoe. Te abençoe não, meu irmão. Se Deus te abençoar, tu vai pro inferno. Que Deus te pega e te dá um tapa para tu acordar. Que Deus te aperta para você mudar de vida. É isso que tem. É isso que o Evangelho faz. É isso que a palavra faz, meu irmão. Por quê? O tempo que a gente vive é um tempo da gente... Poxa, eu vou passar a mão na cabeça do Jairo. Devagarinho, quem sabe ele se conserta, ele se arruma. E se eu morrer no pecado? E se eu morrer amanhã no pecado? Jesus, o que Deus falou para o profeta Ezequiel? Se eu disser para você falar para o ímpio, para ele se arrepender, e você não falar, e ele morrer no seu pecado, ele vai morrer no seu pecado e eu vou requerer o sangue de você. E aí, pastor? Sim. Lendo aqui, aí essa palavra ficou remando aqui na minha mente. Jesus falando assim, a palavra final para dar Paulo ali naquela hora, né? Agora, porque te detém, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados e invoca o nome do Senhor. Logo Jesus falou para ele: ó, chega, é só isso, só mais nada. Isso. Ou seja, ele teve aquele encontro com Jesus, aí chegou o tempo dele ser batizado e, meu irmão, e segue, né? E segue. Ou seja, não é para ficar alimentando aquilo que eu falei aqui, né? Passado, coisa que aconteceu, a não ser que seja coisa que a pessoa precisa trabalhar, curar. Tem pessoas que chegam na igreja, chega cheio de trauma. Não estou dizendo questão de sequelas, eu não estou dizendo sequelas. Tem sequelas, tem coisas que precisam ser curadas. Agora, a pessoa querer carregar o ego do passado, tipo assim, ó, tem gente que vai pregar. Uma pessoa estava falando pra gente ontem, acaba entrando aqui no quesito. Hoje eu tô aqui, mas eu já fui lá do Rio de Janeiro, já fui matador, eu falei: ih, rapaz, eu era perigoso, não sei o que. Eu falei: meu irmão, escuta o que eu vou dizer aqui, ó. Pode ser pastor, pode ser o que for. Se a pessoa vive carregando esses pensamentos do passado, a pessoa não se converteu ainda. Lembrando de coisas ruins, de que matava, de que fazia. Isso é conversão? Não. Conversão é arrependimento, é vergonha das coisas erradas que se fazia antes. É mudança completa de vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vive e qual é a ação do Evangelho na nossa vida. É trazer para a gente um arrependimento de vida, de atitude, de maneira que faça a gente mudar e nos colocar diante de Deus com uma vida nova, diferente. Tanto é essa questão de Paulo. Ele era chamado, né? A gente chama Saulo e Paulo, e Paulo ele menciona, e Paulo é um nome muito voltado mais pros gentios, exatamente para isso,
para que haja essa associação dele com os gentios da pregação do Evangelho, para que as pessoas entendam o seu nome ali na pregação para os gentios. E isso é muito sério, e isso é muito importante. E outra coisa, para a gente fechar, que mudou a vida de Paulo foi a pregação da palavra de Deus. Eu disse aqui na semana passada que o Espírito Santo falou com Ananias: vai na rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Meu irmão, fechando aqui dentro dessa questão, a tua regra de fé e de prática é a palavra de Deus. A tua regra de fé e de prática é a palavra de Deus. Não fica preocupado, não fica atrás de fulano, de cicrano. Ah, meu irmão, você está precisando alguém está precisando, tem dia que você está atribulado, está angustiado, vai orar, vai ler a palavra de Deus. E servo de Deus é perseguido mesmo. Só que Deus, né, Jesus deixou a Bíblia porque é estável. Sim. Se a Bíblia e souber o que está escrito aí, não, vai se defender depois. Na palavra, depois da palavra de Jesus, vencer o diabo. É uma defesa para nós, né? Para nós. Contra. Agora eu vou te falar, como que você vai se defender, usar uma arma, se a gente não souber utilizá-la, né? Então é muito importante isso. Obviamente, irmãos, vou voltar a dizer aqui, cada pessoa às vezes tem uma maneira de absorver, de aprender a palavra de Deus. O que a gente não pode fazer é deixar de aprender a palavra. Tem pessoas que ele aprende mais por ouvir, tem pessoas que aprendem mais por ler, de ler. Tem gente, o que a gente não pode deixar de fazer é de nos aplicar a palavra de Deus. Por quê? A gente vive um tempo que não estou dizendo todo mundo em regra geral, mas tem um povo que não quer sentar numa escola bíblica dominical para ouvir a palavra. Por quê? Porque aqui, dependendo, te dá até sono, é meio cansativo. As pessoas querem o quê, Dailton? Que aqui chegou, olha, meu servo, eu que estou contigo, hein? Olha que eu estou te dando. Não, mas mas pegar a palavra, sentar, estudar, ler a palavra, não. Muita gente quer isso aqui, ó. Que a gente faça o movimento. Que eu não vou dizer que é errado, mas tudo tem a sua hora. Tem a hora de sentar, meu irmão. Tem que estudar a palavra. Tem que ler a palavra de Deus. Mas se fizer, vamos fazer o culto, né, do barulho. A maioria quer o do barulho. Mas aqui, o momento da serenidade, que você senta ali para ouvir a exposição da palavra de Deus, que é ela que vai mudar a vida do homem. Sabe por quê, irmão? Porque hoje tem a minha pregação, parece que as pessoas estão tão cheias que não dão tanto valor. Vou contar aqui mais para vocês. Na época que não existia Bíblia para as pessoas, para vocês terem uma ideia, na época que a leitura da Bíblia era tão escassa, na Inglaterra existia uma Bíblia, e a Bíblia ela era amarrada com cadeado no templo, porque só tinha aquela Bíblia. Eu conheço a história de uma pessoa, quando foram fazer a tradução da Bíblia, não tinha palavra escrita, e tinha poucos textos da Bíblia para ser utilizado. Alguém pegou João capítulo 3, versículo 16, para poder imprimir alguns pedaços a mais, para dar para as pessoas, irmãos. Pessoas, irmãos, chorava para ter pelo menos uma folhinha da Bíblia. E alguém pegou e achou o João capítulo 3, 16 e foi imprimir para poder espalhar para as pessoas. Quando foi imprimir, só tinha um pedaço, só achou um pedaço escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e não tinha o resto do versículo.
E a pessoa leu aquilo e não sabia o que é que estava escrito depois, porque não tinha outro pedaço. Irmãos, as pessoas brigavam, lutavam, choravam para ter aqui, um pedacinho disso aqui, alguma coisa que tivesse pelo menos escrito Deus ama, Deus salva, um pedacinho de papel. Quando a pessoa pegou aquilo ali, escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Não sei. Mas o Espírito Santo na hora entrou no coração da pessoa e a pessoa disse assim, se esse Deus é um Deus que dá alguma coisa tão grande que a gente nem sabe o que é um Deus que ama muito. E essa pessoa se converteu a Jesus com um pedaço de um versículo. Hoje a gente tem uma Bíblia debaixo do braço. Meu irmão, escuta eu vou falar, tem gente que carrega a revelação debaixo do braço procurando revelação. Meu irmão, a revelação está debaixo do teu braço, está indo para onde? Pelo amor de Deus. A gente vê no livro de Atos, Atos 8:26, Filipe e Eunuco, né? Isso. As que ocorria anualmente. Para ouvir a palavra de Deus. Exato, boa reflexão. Você sabe por que isso tem hoje? Que as pessoas fazem isso? Porque está sobrando. Porque cada um tem... Lá em casa tem um montão de Bíblia, não sei, deve ter umas 5 Bíblias lá. Outras pessoas têm 10 Bíblias em casa. A pessoa bota a Bíblia debaixo do braço, que é a revelação. Fala, irmão, Deus não fala comigo. Como Deus não fala? Pelo amor de Deus. Jesus, Hebreus, a Bíblia diz, havendo Deus antigamente falado de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Como é que Deus não falou? Está escrito que Deus falou. O que isso significa, meu irmão? Que o que você precisa de que Deus tenha falado para você, escuta eu vou falar, o que você precisa, Deus já falou. Está falado, está escrito e tudo, na tua língua. Antigamente, as pessoas não tinham nem na língua delas. A Bíblia era falada na língua latina, era lida no latim. Você sabe, uma das causas da reforma protestante é que Lutero, Zwinglio, John Hus, Jerônimo Savonarola, sabe qual era a guerra desses caras? Era que eles queriam a Bíblia na língua das pessoas. Uma das causas da reforma protestante. Por que Lutero, ele foi antes mesmo, ali antes da reforma? Porque ele queria traduzir a Bíblia para o alemão. E qual foi a primeira atitude dele? Traduziu a Bíblia para o alemão. Falou, não, as pessoas têm que ter a Bíblia na própria língua. Sabe por quê? Porque a revelação da palavra é a Bíblia. O que muda a vida da pessoa é a Bíblia. E outra, é a exposição verdadeira da palavra. Para eu fechar que a irmã dá uma palavra. Olha só. A doutrina para o cristão é o Novo Testamento, tá, irmão? Não vem contar história porque não tem doutrina no Antigo Testamento. Doutrina é Novo Testamento. Qualquer doutrina. Por quê? Por que, Jairo? Porque o Antigo Testamento é a demonstração daquilo que você ia viver no Novo. É a sombra, né? A Bíblia chama de sombra. Doutrina é no Novo Testamento. Não existe doutrina no Antigo Testamento. Tá? A doutrina, por quê, gente? Aquilo, tanto é que se você vê mensagem pregada no Novo Testamento, é muito bom. Não estou dizendo não estou dizendo que o Novo Testamento não é da Bíblia, não. Estou dizendo que doutrina bíblica, para você botar em prática na sua vida, é no Novo Testamento. O que muita gente tem feito hoje é trazer mensagem do Antigo Testamento para agradar as pessoas. Por exemplo, vou dar aqui só um exemplo. Vamos ler. Deus abriu o mar vermelho. Deus vai abrir o mar na tua vida. Não estou dizendo que é errado, mas chega a hora de entrar na doutrina, meu irmão. Tem que abrir lá em Romanos. Tem que falar do novo homem. Tem que falar do arrependimento. Tem que falar do pecado. Ou seja, a doutrina bíblica é o Novo Testamento. Tem o negócio que se faz hoje. O cara pega o cajado de Moisés.
No Novo Testamento, tem um montão de gente andando com cajado, falando que é cajado de Moisés. Fala, Jesus, tem misericórdia. É a mesma coisa de dar um veneno à pessoa e não dar um tiro, né? É só querendo. Então, tem isso no Novo Testamento? A doutrina é o Novo Testamento. Tem muita gente errando porque está fazendo. Aí tem gente que fala, não, irmão, tem que usar, é a Bíblia. Mas também tem que saber usar a Bíblia. Né? Porque senão, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Jó, quando ele estava no sofrimento, ele disse assim: eu preferia ter sido abortado do que ter visto a luz. Melhor são aqueles que nasceram e não viram a luz do que eu. Porque no auge do seu sofrimento, ele preferiu ser abortado. Aí eu digo para você, o aborto, a Bíblia concorda com o aborto? Por que não concorda? Porque isso não é doutrina, meu irmão. Isso ali é uma questão que Jó está dizendo baseado no seu momento de sofrimento. Baseado no seu sofrimento, ele traz uma reflexão. Mas isso não é uma... ou seja, se fizesse doutrina do Antigo Testamento, aí isso seria uma doutrina, mas não é. Vou apresentar meu nome é Adriana, sou do Uriaé, sou na Silva, do Ministério da Secretaria do Uriaé, estou hospedada fazendo a obra aqui na Cultura. Sim. E na igreja. Mas quando vão falar sobre não ter a Bíblia, eu perguntei para Deus no meu particular o que seria significado que no juízo Deus vai cobrar mais da nossa geração do que Sodoma e Gomorra e do que Nínive. Aí Deus me respondeu isso aí, porque naquela época não tinha ninguém escrito. Não tinha ninguém para ler para eles, não tinha leitura escrita, entende? Então, assim, por isso que o profeta foi, aí você pergunta por que uma cidade inteira, em 40 dias, se converte como um homem pregando aquelas Jonas. Por isso, porque eles não tinham conhecimento da verdade. Então, quando a verdade era iluminada na mente, facilmente muitos deles se arrependiam porque não sabiam. Eles não sabiam que tudo era pecado, eles não sabiam que fornicação, entendeu? Eles andavam de acordo com aquilo que era a lei deles e não a lei de Deus. Então Deus me deu essa resposta, acho que cabe dentro do que o irmão está falando. E realmente, se vier outro anjo pegar algo que não seja o verdadeiro evangelho, é anátema. E tem muita gente aí misturando anátema, que é ou seja, vamos resumir, o santo com o profano. Uhum. Então, isso, irmãos, é muito sério. Ou seja, para a gente fechar aqui, conversão, mudança de vida. Se a pessoa está, eu sou na igreja, estou batizado e tudo. Não mudou de vida, não é conversão, pronto. Conversão é mudança de vida. Pessoas que aceitam Jesus e continuam vivendo do mesmo jeito. Então, a expressão que a gente usa com aceitar Jesus. Foi para a igreja, meu irmão. Batizou, mas não é conversão. E não se iluda não. Porque batizou, está salvo. Quem disse que quem batiza está salvo? A salvação é para quem é convertido. É a conversão. No Velho Testamento, Deus levantava os profetas para falar com o povo. No Novo Testamento, Deus já enviou o próprio Filho dele. Exato. É isso aí. Que é a Bíblia. Para poder você saber como andar. O que deve fazer, a Bíblia é só uma passagem. O que você deve fazer para ganhar essa salvação? O que acontece? É um manual, tipo assim. Eu imagino como manual. Tem a graça, né? É o equilíbrio bíblico. Pois é. Sem a graça e sem a Deus. Por isso que Paulo diz. Por isso tem toda gente hora que lê que a eu Bíblia, faço. mas não sente o poder de Deus. Não conhece. Acho que o livro só um livro. Leu ali, acabou. A Bíblia é um isso, equilíbrio, né? Então, às vezes, a pessoa, como eu falou, a pessoa tem que equilibrar. Você tem que equilibrar a graça de Cristo com a sua vida pessoal. Mas esse equilíbrio, o pastor ajuda a fazer e você se faz. Porque a ceia diz, avalia-se a si mesmo. Não é o pastor que avalia, é você. É isso, pastor. Você tem que avaliar a graça e avaliar se você está dentro da graça. Porque quando você comete pecado de morte, você está na iniquidade. Eu tenho que dar um estudo aí para explicar essa diferença. Amém? Porque quando a gente É verdade. Vamos ficar de pés? Vamos estar orando? A gente está
terminando a nossa aula de hoje, falando sobre a conversão, um tema muito importante e muito atual, né? Para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso dia a dia. Na semana que vem, na aula de domingo que vem, é Paulo e a vocação para ser apóstolo. Amém? Falar nisso, hoje em dia tem tanto, né? Semana que vem é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, por esta manhã abençoada de bênção que o Senhor tem nos permitido. Obrigado pelo teu povo, pela tua igreja, que veio estar aqui nesse lugar para juntos estarmos estudando, meditando na tua palavra. Leva-nos em paz, dá-nos um dia de bênção e de vitória. É o que eu peço ao Senhor e agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Está terminado. Deus abençoe os irmãos.